Meus irmãos queridos, eu quero, nesta oportunidade, cumprimentá-la todos com a paz do Senhor. Amém. Tanto quanto seja possível, tome o seu assento. Bom é estarmos aqui. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Nesta manhã, nós continuaremos estudando sobre as 7 cartas do Apocalipse, dentro da temática que nos fora passada, despertamento espiritual. Despertamento espiritual nas 7 cartas do Apocalipse. Ontem nós tomamos algumas notas introdutórias e nós vimos ontem que cada igreja mencionada no Apocalipse profeticamente representa um período da história da igreja na face da terra, começando com Éfeso, igreja primitiva, e terminando em Laodiceia, igreja do século 21. Hoje nós iremos analisar a estrutura de cada epístola e qual a mensagem de Jesus para cada igreja, em cada tempo, em cada época e em cada crente. Portanto, abra comigo a sua Bíblia no livro das Revelações do Apocalipse, capítulo de número 2, vamos ler a carta ao anjo da igreja que estava em Éfeso. Antes, porém, eu tenho aqui 4 livros de minha autoria. Deus tem nos dado graça para escrever livros. São livros de 60 a 90 páginas, porque o importante não é ter e nem comprar. O importante é ler. São livros sobre ministério, pregação, escatologia. Eu tenho o livro O Discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. São segredos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus. A pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. Geralmente, quando a gente ouve falar que Jonas foi engolido por um grande peixe, a gente logo pensa que Jonas foi engolido pelo peixe logo que caiu no mar. Mas quando a gente lê o capítulo 2, a gente percebe que quando o peixe engoliu Jonas, haviam algas enroladas na sua cabeça. Algas marinhas ficam em cima ou embaixo? Embaixo. As algas marinhas, elas ficam na superfície do mar ou no fundo do mar? No fundo. Isso significa que quando o peixe engoliu Jonas, Jonas não estava em cima, Jonas não estava no meio, Jonas estava no fundo do mar, todo enrolado por algas. De maneira que quando o peixe engoliu Jonas, obrigatoriamente, junto com Jonas, ele também engoliu algas. Por que isso? Porque as algas marinhas, ela tem 2 reações no ventre de um peixe. Número 1,
impede a digestão do alimento. Número 2, por impedir a digestão do alimento, ela provoca vômito. De maneira que se o peixe engole Jonas em cima, Jonas morre no ventre do peixe. Se o peixe engole Jonas no meio, Jonas morre no ventre do peixe. Mas como Jonas afundou tanto, a ponto do peixe engolir no fundo do mar, aquelas algas marinhas foram a providência divina para preservação e salvação da vida de Jonas. Deus sabe a hora certa de mandar o peixe engolir você. Às vezes a gente está orando e afundando, clamando e afundando, e nada do peixe nos engolir. E Deus está dizendo: eu só estou esperando você chegar nas algas. Existem coisas que para melhorar, primeiro tem que piorar. Essas algas não são para te matar. Essas circunstâncias são para te salvar. Você será vomitado pelas circunstâncias da vida. Quais são os 4 milagres do livro de Jonas? Enfim, inúmeras revelações bíblicas profundas. Você vai redescobrir o livro de Jonas, estará à disposição dos irmãos, além de muitas lições homiléticas. O livro que escrevi, Apocalipse, para longe das sombras, jogando luz nas profecias dos últimos tempos, arrebatamento, grande tribulação, tribunal de Cristo, ceia da boda do Cordeiro. E o livro que escrevi juntamente com a minha esposa, Marta ou Maria, por que escolher uma se você pode ser o melhor das duas? Um livro é 30, 2,50, 3,70, 4 por 100, ok? O kit completo ainda tem pouquíssimos kits ali. Marta, Maria e Jonas tem mais. Apocalipse e Pedro está acabando. Esse aqui, já quero passar as mãos do pastor presidente. Por favor, pastor Pablo. Não, pode ser, pastor. Deus abençoe, pastor. É um símbolo do nosso respeito, carinho e admiração. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Apocalipse capítulo 2. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz o que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Isso é muito interessante. A si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. E tens perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E você diz amém. Quando nós abrimos a Bíblia em o Novo Testamento, nós iremos nos deparar com 21 cartas. As 13 cartas de Paulo, a carta anônima aos Hebreus, temos também, aliás, as epístolas gerais, e também iremos encontrar as 7 cartas do Apocalipse. As cartas do apóstolo Paulo não obedecem um padrão de estrutura. As epístolas gerais também não obedecem um padrão de estrutura. Mas, quando nós observamos as 7 missivas de Jesus aos anjos e às 7 igrejas da Ásia, nós iremos perceber que essas 7 cartas têm um padrão de estrutura. Por quê? Porque Jesus é um líder organizado. Se quem está ditando essas cartas é Cristo, e Cristo é um líder organizado, o mínimo que nós podemos esperar é que essas cartas estejam organizadas. Pastor Altair Germano. Hoje o aluno vai falar em frente ao professor. Deus abençoe. Se essas cartas estão sendo ditadas por Cristo, o mínimo que nós podemos esperar é que essas epístolas estejam organizadas. De fato, as 7 cartas do Apocalipse, elas estão estritamente divididas em 7 partes. O número 7 é o número da perfeição. Se essas 7 cartas estão divididas, cada uma delas, em 7 partes, indica que essas 7 cartas são 7 cartas perfeitas. Por que essas 7 cartas são perfeitas? Porque o autor delas é perfeito. Quais são as 7 partes das cartas do Apocalipse? Número 1, saudação. Todas as cartas começam com uma saudação. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Ao anjo da igreja em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, escreve. Então a primeira parte dessas cartas chama-se saudação. Essa saudação se dizia respeito ao destinatário da carta, quem deveria ser o primeiro a tomar conhecimento dela e quem deveria lê-la diante da congregação. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados são os que leem, bem-aventurados são os que ouvem e bem-aventurados são os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Na saudação nós também temos a geografia da igreja, o local em que a igreja estava edificada. E a primeira dessas 7 cartas é exatamente a carta
ao anjo da igreja que estava em Éfeso. Por que Éfeso é a primeira? Porque Jesus é organizado. E Éfeso, por ficar na cidade mais importante e crucial da Ásia Menor, era nada mais, nada menos do que a sede das 7 igrejas da Ásia, a qual o próprio apóstolo João havia sido pastor dela. Então, Éfeso era a sede, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia eram as congregações. João, enquanto pastor da igreja de Éfeso, era o bispo, era o pastor presidente das 7 igrejas daquela região. Então, Jesus está começando com a sede. E é interessante falar que essa cidade de Éfeso era uma cidade que, por ter já provado a sua fidelidade a Roma, tinha uma certa liberdade, inclusive de adoração. Nessa cidade, adorava-se, em primeiro plano, uma deusa chamada Diana. O templo da Diana dos Efésios era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Seu tamanho, a sua pompa, o seu esplendor. Diana, embora era tida como uma deusa da fertilidade e da maternidade, era tida como uma virgem. Ou seja, embora ela era a deusa da fertilidade e da maternidade, ela era virgem. E a figura da deusa Diana era uma figura cheia de seios, indicando maternidade e fertilidade, mas era virgem. E era conhecida pelos gregos como a mãe de Deus. Então ela era virgem, uma deusa, recebia adoração, deusa da maternidade, cheia de seios, e era conhecida como a mãe de Deus. João morou em Éfeso muito tempo, sim ou não? Ele era o pastor daquela igreja. E você pode se lembrar que em João 19, 26 e 27, Maria estava ao pé da cruz, juntamente com João e outras pessoas. E Jesus então olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. Olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe, se referindo a Maria. E o texto diz que a partir daquela hora, o discípulo, João, a tomou para a sua casa. Ou seja, Jesus passa Maria para os cuidados de João. E João vai cuidar de Maria até o dia que ela morreu. Ou seja, no tempo em que João morou em Éfeso, Maria também morou em Éfeso. Então, Maria, que concebeu Jesus, o Filho de Deus, ainda virgem, está morando em Éfeso, uma cidade que cultua uma deusa virgem, conhecida como deusa da maternidade, fertilidade, e que era conhecida como mãe de Deus. De maneira que no concílio de Éfeso, ano 451 a.C., esse período a igreja estava se tornando pagã, o Estado estava introduzindo uma série de costumes pagãos,
os deuses romanos e gregos estavam tendo equivalentes dentro da igreja com o nome de santos. E foi decidido no concílio de Éfeso, no ano 451 a.C., que a deusa Diana, a Virgem, a Mãe de Deus, deveria ter um equivalente dentro da igreja. E foi decidido naquele concílio que o equivalente de Diana, a deusa da maternidade, a Virgem, a Mãe de Deus, deveria ser Maria. A Virgem, a Mãe de Deus. De maneira que aqui está a origem de Nossa Senhora. Deles. Então, Maria e a sua pseudo-divindade da igreja pagã, apóstata, desviada, século V ao século XV, século VI ao século XV, está relacionada com a cidade de Éfeso. Aqui está a origem da mariolatria. Pois bem, quando nós observamos a estrutura dessas 7 cartas, a primeira coisa que nós temos, primeira parte, é a saudação. E na saudação a gente descobre quem era o destinatário, pastor da igreja. Não é a dirigente do ciclo de oração, não é o líder da orquestra, é o anjo da igreja. A carta está na mão dele. Deus usa pregador, Deus usa itinerante, Deus usa. Mas se Deus precisar usar alguém para falar com a igreja, Ele vai usar o anjo da igreja. Saudação. A segunda parte da carta está estritamente ligada à identificação. Então, primeiro Jesus saudava o remetente, identificava o remetente, o CEP do remetente. Segundo, Jesus se apresentava para aquele pastor, para aquela igreja. É a parte da identificação. Ou seja, era a parte em que Jesus se apresentava para cada igreja de acordo com a necessidade daquela igreja. Então, para cada igreja, Jesus tem uma credencial, uma identidade. Para Éfeso, ele diz: assim diz o que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Ou seja, as 7 estrelas são os 7 pastores. Lembra que Éfeso é a sede? Então, para a igreja de Éfeso, que era a sede do campo, ele diz: eu sou o que tem os pastores das congregações na palma da minha mão direita. Então Deus tem os pastores da igreja sobre seus cuidados, sobre a sua proteção, sobre a sua observação. Eu sou o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu disse ontem, igreja não é vela, igreja é castiçal de ouro. Porque vela tem luz em si própria, castiçal de ouro precisa do óleo do Espírito Santo para ter luz. Então, se faltar o óleo do Espírito, o candelabro se apaga. Se o candelabro se apagar, ele tem que ser removido, porque não serve para nada. Para a igreja de Esmirna, ele disse:
Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo. Por quê? Porque aquela igreja enfrentou quase 3 séculos de ferrenha perseguição e 10 anos de intensa perseguição. Por isso fala de 10 dias, profeticamente 10 anos. Diocleciano perseguiu esta igreja, século 2, século 3, aqui representada, por 10 anos, de maneira que muitos tiveram que enfrentar a morte. Porque quando você aceita Jesus para a vida e para a morte. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então Jesus se apresenta, se identifica a esta igreja como aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Ele estava dizendo: vocês podem até morrer, mas no toque da última trombeta vocês irão ressuscitar. Então Jesus se identifica a cada igreja de acordo com a necessidade dela, com a fé dela. Interessante, na igreja Deus e Amor tem muita revelação, sim ou não? Tem muita cura. Por quê? Porque eles creem nisso, eles pregam isso. Na igreja universal tem muitos prosperidade. Por quê? Porque eles creem nisso, eles ensinam isso, eles pregam isso, eles oram por isso, eles ensinam os princípios disso. Então, na igreja Deus e Amor, Deus é o Deus que revela, é o Deus que cura. Na igreja universal, Ele pode ser o Deus que prospera. Na Assembleia de Deus, Ele é o que salva, batiza, liberta, cura e breve voltará para arrebatar a sua igreja. Então cada igreja tem uma identificação, de acordo com aquilo que ela crê, que ela prega, que ela ensina. Pois bem, identificação. Primeira parte, saudação. Segunda parte, identificação. Terceira parte das cartas do Apocalipse, condição. Ou seja, na primeira parte ele sauda a igreja, o remetente da igreja, o responsável pela igreja, o que vai ler a carta para a igreja. Na identificação ele se apresenta para cada igreja de acordo com a sua necessidade. Na condição, ele revela o estado atual daquela igreja. E neste ponto, é normal você ver Jesus ressaltando as principais características de cada igreja. E nesse ponto, geralmente Jesus elogiava a igreja. No ponto da condição, que é quando Jesus revela a condição atual da igreja, ele vai falar as principais características, e geralmente esse é o ponto que ele elogia a igreja, com exceção de 2. Das 7, só tem 2, pasmem, que não recebem nenhum elogio, nem mesmo na parte da condição. Pasme, Sardes e Laodiceia. Por que pasme? Porque Sardes representa profeticamente, apocalipticamente, o período da igreja reformada. Séculos 16, 17 e 18. Igreja de Sardes. Não recebe nenhum elogio. E Laodiceia, isso é mais preocupante ainda, representa a igreja de hoje. A igreja de Laodiceia, que em suas características se parece muito com a igreja de hoje, não recebeu nenhum elogio. Eu acho que nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu acho que nós precisamos fazer uma autoanálise, olhar para nós mesmos, porque nós representamos, ou somos representados,
profeticamente no Apocalipse por uma igreja que não recebeu nenhum elogio. Isso é muito sério. Nessa parte, pastor, e por que a igreja de Sardes não recebeu nenhum elogio? Se você ler a carta à igreja de Sardes, você vai ver que Jesus vinha falando de várias heresias que estavam na igreja. Doutrina dos nicolaítas, heresia. Doutrina de Balaão, heresia. Os ensinamentos de Jezabel, heresia. Quando chega na igreja de Sardes, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina dos nicolaítas e não fala nada sobre doutrina de Jezabel. Por quê? Porque a igreja reformada acabou com as heresias. A igreja reformada acabou com tudo quanto era doutrina de Balaão, de nicolaíta, de Jezabel. Os reformadores como Lutero, John Knox, Zwingli, dentre outros, ensinaram àquela igreja que a justificação é pela fé em Cristo Jesus, que é só a Escritura, que é só a fé, que é só a graça. Mas esta igreja não recebeu nenhum elogio. Meu Deus, pelo contrário, esta igreja, é dito que ela tinha nome que estava viva, mas estava morta. Mas isso é na próxima parte. Eu vou chegar lá. Então, na parte da carta, da condição em que Jesus revela a condição atual da igreja, era normal elogiar. Somente Sardes e Laodiceia não recebem nenhum elogio. Nesta parte das cartas, 5 vezes, Jesus diz: conheço as tuas obras. Éfeso, conheço tuas obras. Tiatira, conheço tuas obras. Sardes, conheço tuas obras. Filadélfia, conheço tuas obras. Laodiceia, conheço as tuas obras. Então as obras devem ter algum papel importante na igreja. Por quê? Embora a Bíblia diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos, porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Tiago diz, no capítulo 2, do 17 ao 22, que a fé sem as obras é morta. E que você prova a sua fé através das suas obras. É como se a fé fosse a árvore e as obras fossem os frutos desta árvore. Então, nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas o meio pelo qual nós recebemos a salvação pela graça é a fé. E a fé sem as obras é morta. Então, nós somos salvos pela graça e recebemos a salvação de graça, porque se a graça não fosse de graça, a graça não teria graça. Nós somos salvos pela graça e recebemos a salvação de graça por meio de uma fé que não permanece infrutífera. E os frutos da fé são as obras. 1 Pedro 2, 11 e 12, coloca aí no telão para a gente. 1 Pedro, por que eu estou gastando tempo com isso? Porque Jesus diz 5 vezes para a igreja: eu conheço as tuas obras. Então as obras da igreja devem ter alguma coisa importante. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos
como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Verso 12. Olha o segredo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então observe que mesmo tendo um procedimento exemplar, eles foram caluniados pelos gentios, reputados como malfeitores. Então, o fato de levar uma vida íntegra não significa que você não será, por vezes, caluniado. Mas olha o que ele diz no final. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então você não precisa provar nada para ninguém. Deixe que as suas obras falem por você e pela sua vida. São as obras. Então deixe que as obras falem pela vida que você vive. As nossas obras dizem muito sobre a nossa vida, o nosso procedimento. Então 5 vezes ele diz, conheço tuas obras. Nas primeiras 3 cartas ele faz uma sequência. Veja comigo. Para a igreja de Éfeso, no verso 2, Apocalipse 2:2, ele diz, conheço as tuas obras. Para Esmirna, no verso 9, ele diz, conheço a tua tribulação. E para Pérgamo, no verso 13, ele diz, conheço o lugar em que habitas. Então, olha essa escada. Conheço tuas obras, conheço tua tribulação e conheço o lugar em que tu habitas. Então, obras, tribulação e geografia estão interligadas. Por que obra e tribulação estão interligadas? Porque boas obras trazem tribulação. E o tipo de tribulação vai variar de acordo com o local em que a igreja está. Por isso ele diz, conheço suas obras, conheço sua tribulação e conheço o teu local. Então observe esse princípio. Boas obras produzem tribulação. E essa tribulação é causada pelo diabo. Ou seja, o diabo não gosta de uma igreja que tem boas obras. O diabo persegue e atribula e aflige crentes que têm boas obras, porque boas obras produzem tribulação. Então, se você não tem tribulação, é melhor você dar uma olhadinha nas suas obras. Crente que não tem tribulação é porque não tem boas obras. Porque quem tem boas obras vai passar por tribulação, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. São as boas obras. As aflições são necessárias para forjar o nosso caráter.
Vou dizer de novo, porque não me canso de dizer as mesmas coisas. As aflições são necessárias para forjar o nosso caráter. Quem não é afligido aqui na terra, será afligido no inferno. Quem nunca foi afligido na vida, sofrerá a maior aflição que existe, que é o lago de fogo eterno. A condição da igreja de Éfeso: obras, trabalho incansável, porque ele diz: não deixastes esmorecer, mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo exausto, aquela igreja não parava de trabalhar para Jesus. O seu carro está parado aqui no estacionamento, é um bom carro. Você está com uma boa roupa. Talvez você tenha uma boa reserva na poupança. Você está calçando um sapato de boa qualidade. Isso significa que você tem trabalhado para você. A pergunta é: você tem trabalhado para Deus? Você tem investido energia, suor no trabalho para Deus? A condição de Éfeso era essa: obras, trabalho, labor, incansável, perseverança. E essa aqui eu gosto: não pode suportar homens maus. A igreja de Éfeso não abre o púlpito para qualquer um. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Igreja de Éfeso desmascara falsos profetas, abrindo a palavra e conferindo o que eles falam com o que a Bíblia fala. Nos dias de hoje, infelizmente, está cheio de apóstolos autodeclarados, seguidos por multidões que não abrem a palavra. São cegos guiando cegos. Porque se por ao menos um dia tais igrejas comparassem o que tais apóstolos ensinam com o que a Bíblia ensina, os achariam mentirosos. Se dizem apóstolos e não são. Foi-se o tempo que a gente podia dizer: procure uma igreja mais perto da sua casa. Hoje a gente atravessa a cidade. Hoje a gente vai na outra cidade. Porque hoje não se procura igreja mais perto da casa, se procura igreja mais perto da Bíblia. Esta era a condição da igreja de Éfeso. Muito trabalho, diga muito trabalho. E muita teologia, diga muita teologia. Que coisa tremenda. Muito trabalho e muita teologia. Só que tem a quarta parte da carta: problema. A quarta parte das cartas se chama problema. É quando Jesus revela o problema da igreja. E igreja tem problema, pastor?
Nesse ponto da carta, Jesus revela qual era o principal problema daquela igreja. Ou seja, o que estava acontecendo de errado lá. Nessa parte, normalmente Jesus fazia críticas à igreja. E normalmente essa crítica começava com a seguinte frase: tenho contra ti. Sabe qual o conceito dessa palavra no grego? Eis que estou contra ti em um processo judicial. Eis que estou contra ti em um processo judicial. Ser processado por alguém é algo ruim, sim ou não? Imagine ser processado por Deus. O advogado das epístolas de João, no Apocalipse, não é mais advogado, é juiz. Imagine você estar em um processo em que o seu ex-advogado agora é o seu juiz e está contra ti. Em Romanos se diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nas cartas se diz: se Deus é contra nós, quem será por nós? Isso é muito sério. Isso causa tremor, medo. Eis que estou contra ti. Jesus sai de um elogio de obras e de teologia para dizer: eis que estou contra ti. Então, nessa fase da carta, Jesus vai tecer críticas à igreja. Somente duas igrejas não recebem críticas: Esmirna e Filadélfia. Esmirna e Filadélfia. Nesta fase, que era a fase do problema, o problema da igreja não era o pecado, era a perseguição. Veja comigo Apocalipse 2, 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, aqui está o problema, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, na fase do problema, a igreja de Esmirna não recebe crítica. O problema aqui não é ela. O problema aqui não está com ela. O problema é a perseguição que ela sofre pela sua fidelidade, pela sua perfeição. E a outra igreja que não recebe crítica é a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Apocalipse 3. Conheço tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Evangelismo. Essa igreja evangeliza. E ninguém pode fechar, ninguém para uma igreja que evangeliza. Que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual era o problema daquela igreja? Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, é o mesmo de Esmirna, é a mesma perseguição. Uma igreja perfeita sofre as mesmas perseguições. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mesmo problema, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amei. A igreja
que mais amava a Deus, a igreja que mais Deus amou. E é claro que esse amor aqui, mais amou aqui, entre aspas. Pois bem, Esmirna e Éfeso não recebem críticas. Pastor, existe igreja sem problema? Pelo menos no primeiro século tinha. Esmirna e Filadélfia. E hoje, será que tem? Não sei. Mas se tiver, não vai para lá. Que ela vai passar a ter problema. Pois bem, nesta fase do problema, vejamos qual era o problema de Éfeso. E prepare aí agora, que vai doer só um pouquinho. Qual era o problema de Éfeso? Uma igreja que tem obras, uma igreja que tem trabalhos, uma igreja que tem perseverança, uma igreja que não abre o púlpito para qualquer um, uma igreja que tem zelo doutrinário, uma igreja que tem ortodoxia, uma igreja que prova os seus obreiros na palavra, uma igreja que tem perseverança, que odeia o que Deus odeia, que ama o que Deus ama. Qual era o problema desta igreja? O que pode estar errado com uma igreja que trabalha tanto, que tem tanta obra, que tem tanta teologia? O que pode estar errado com uma igreja que tem tanta coisa? É que essa igreja tinha tudo, menos o principal: amor. Éfeso tinha tudo, exceto o essencial: o amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse problema era tão grave que estava colocando em risco a existência da igreja. Uma igreja sem amor não é igreja. Vou repetir isso. Uma igreja sem amor deixou de ser igreja. Me prova, eu provo. Verso 5. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Segura na cadeira agora. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependa. O candeeiro era o quê? A igreja. Jesus está dizendo: se não voltar a ter amor por mim, eu vou remover o candeeiro. A falta de amor por Deus. A falta de amor por Deus coloca em xeque a existência da igreja naquele lugar. Uma igreja que não ama a Deus é uma igreja que não existe. O seu candeeiro já foi removido. Por quê? Que o amor é essencial, porque a igreja é noiva. E tudo que uma noiva tem pelo noivo é o amor. Uma noiva que não ama é tudo menos noiva. Uma noiva que não ama o noivo perdeu
a característica principal de uma noiva. Porque a característica principal de uma noiva é o amor pelo noivo. A igreja é noiva e tudo que uma noiva tem é o amor. Se a noiva perder o amor, ela perde o sentido de ser noiva. Uma noiva que não ama. Éfeso era uma noiva que não amava. Se a igreja perder o amor, não lhe sobrará nada. Pode ter doutrina, pode ter obras, pode ter trabalho, pode ter instrumento, pode ter luxo, pode ter o que for. Se a igreja perder o amor, não sobra nada de igreja. O que causou a perca do amor em Éfeso? Está no texto. O que causou a perca do amor em Éfeso? Obras, trabalhos, atividades, pastor Pablo, programações, de maneira que aquela igreja estava tão ocupada com a obra de Deus, que não tinha tempo para o Deus da obra. É um perigo quando nós nos ocupamos tanto nos trabalhos de Deus, que não temos tempo para nos relacionar com Deus. Trabalho não substitui adoração. Atividade não substitui intimidade. Essa igreja tem muito trabalho, mas tem pouco relacionamento. Esta igreja tem muita atividade, mas não tem nada de intimidade. Esta igreja tem cabeça cheia e corações vazios. Existem igrejas que estão cheias de pessoas com a cabeça cheia, mas com o coração vazio. Quem é casado aqui, levante a mão. Lembra do primeiro amor? Lembra da lua de mel? Lembra que vocês passavam mais tempo juntos? Que vocês tinham mais assunto? Aí o tempo passou. Veio os filhos. Veio o sucesso profissional. Veio o aumento da carga do trabalho. E vocês não têm mais tanto tempo juntos como tinham antes. No mundo espiritual acontece do mesmo jeito. Está na hora de você marcar uma nova lua de mel com Jesus. Está na hora de você refazer aquela viagem. Porque trabalho para Deus não substitui relacionamento com Deus. Ei! Quem é casado de novo aqui, levanta a mão, quero ver teu rosto. Imagine que um belo dia, não sei se posso chamar de belo, mas imagine que um belo dia, o seu cônjuge chegue para você e diga: eu não te amo mais. Eu não tenho mais nenhum sentimento por você. Mas fique tranquilo, fica tranquila. Nós vamos continuar morando juntos.
Eu vou continuar pagando as contas da casa. Eu vou continuar dormindo do seu lado. Eu vou continuar ajudando na educação dos filhos. A gente vai ir juntos para os lugares. Mas eu não lhe amo mais. Tá tudo bem? Você iria aceitar esse relacionamento? E por que você fez isso com Jesus? Jesus está dizendo, eu não aceito um relacionamento sem sentimento. Eu não aceito um relacionamento de aparência. Eu quero essência. Eu não aceito uma representação. Eu quero comunhão. Deus não aceita um casamento sem amor, um relacionamento sem amor. Existem pessoas que têm a convivência. Ele vem para a igreja, ele cumpre o protocolo, ele canta os hinos da harpa, ele faz a leitura oficial, ele oferta, ele dizima, ele congrega, ele mantém as aparências, mas a verdade é que ele não ama mais. E como é que você sabe que eu não amo? Suas obras falam isso. Ei, obreiro. Ei, líder. Ei, pastor. O primeiro mandamento não é pregai. O primeiro mandamento não é liderai. O primeiro mandamento não é cantai, tocai, congregai, ofertai, dizimai. Não, isso vem depois. O primeiro mandamento é amai a Deus sobre todas as coisas, com o coração, com a mente e com a alma e com o entendimento. Não adianta se você prega e você não ama, se você canta e você não ama, se você toca e você não ama, se você cultua, mas você não ama. O noivo quer uma coisa da sua noiva: amor. Paulo disse, ainda que eu profetizasse, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse tamanha fé ao ponto de transportar montanhas de lugar, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Lembra de Pedro? Ei, pastor. Ei, pregador. Ei, obreiro. Ei, líder. Quando Jesus comissionou Pedro a pastor, ele não perguntou, Pedro, você prega bem? Ele não perguntou, Pedro, você é formado? Ele não perguntou, Pedro, você fala grego, hebraico, aramaico, latim? Ele perguntou, Pedro, tu me amas? Porque o amor é a única base sólida para o ministério pastoral. Você pode ter tudo, se você não tiver amor, você não presta para ser pastor. Pode pregar bem, pode ensinar bem, pode curar enfermos, ressuscitar mortos, pode ser formado, pode ter diploma, pode falar grego, hebraico, aramaico, latim, fica latim, ninguém entende nada no culto. Se não tiver amor, não serve para ser pastor.
teologia, conhecimento, dons de oratória podem ser importantes. Amor é necessidade básica para o ministério. Você pode não pregar bem, se você ama, você serve. Você pode não entender de grego, hebraico, mas se você ama, você serve. Pergunta para alguém do seu lado: você ama? Porque se você ama, você serve. Eremandori calabashora bacalabas. A advertência é séria. Acho que eu tenho mais 10 minutos. Dá 1h15 que me foi ofertada. Estamos na quinta parte. Vamos chegar lá. A advertência é séria. Deixaste o teu primeiro amor. E isso é grave. Falta de amor é grave, é gravíssimo. É o mandamento mais importante. Mateus 22, 37 ao 39. É o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, mente, alma e coração. Queridos, precisamos reconhecer que nós já o amamos mais. Alguns já perderam todo o amor. Alguns já estão sentindo os primeiros sintomas da falta de amor. Está na hora de corrigir a perca do nosso amor. O que fazer para recuperar o amor, o fervor, a essência que você tinha antes? Você se casa com uma pessoa, os primeiros meses e anos, amor para cá, amor para lá. Mas aí vem o sucesso financeiro, sucesso profissional. Você sai de casa às 5, 6 da manhã, volta no final da tarde, e é o tempo todo no celular, resolvendo as coisas, e os filhos, e tanta coisa, já passou tanto tempo, você se acostumou, e de repente, duas pessoas que eram tão íntimas, acordam como dois estranhos. Ao ponto da gente ter aquela frase, para quando alguém não fala com a gente: dormiu comigo hoje? Quer dizer então que você não conversa com a pessoa que você dorme? A sexta parte, deixa eu ver se é a sexta, quem está anotando? A quinta. A quinta parte, Jesus é organizado: saudação, identificação, condição, problema. E como Jesus é um excelente pregador, ele vai dar a solução do problema. Porque tem pregador que só aponta o problema, mas não aponta a solução do problema. Se você olhar os sermões canônicos e também os sermões da era da igreja, todos eles tinham a exortação e a edificação, são os dois gumes. Então você aponta o problema e você diz a solução do problema. O sermão mais duro da história da igreja foi Jonathan Edwards: pecadores,
nas mãos de um Deus irado. Ele colocou todo mundo no inferno. As pessoas só não caíram no inferno na hora porque seguraram nos bancos da igreja. Está na história. Mas se você ler a última frase do sermão de Jonathan Edwards, ele abre a porta da graça. Então a quinta parte da carta, só teve um pregador, que o sermão dele não era uma espada, era uma faca. Espada tem 2 gumes, exortação e edificação. Você aponta o problema e dá a solução. Agora, o sermão de Jonas não foi uma espada, foi um facão mesmo. Só tinha o gume. Daqui 40 dias, a cidade será destruída. Só isso, só isso. Acabou a mensagem? Acabou. Mas é aí que a gente faz. Não quero que vocês façam nada, quero que vocês morram. Mas Deus é capaz de usar o pior pregador para atingir o melhor resultado. Porque Jonas pregou dizendo assim: daqui 40 dias a cidade de Nínive será destruída. Mas o Espírito Santo consertou a mensagem. Mas se vocês se arrepender, orar e jejuar, eu vou me arrepender deste mal e vou salvar essa geração. Então Jesus sempre abre a porta da graça. Então qual é a quinta parte da carta? A quinta parte da carta é chamada conselho. Nesta parte da carta chamada conselho, Jesus vai dar a solução do problema. Vai dizer para a igreja o que a igreja precisava fazer para resolver o problema. E quase sempre, no caso de Éfeso, Pérgamo, Sardes e Laodiceia, o conselho era: arrepende-te. Arrepende-te. Diga forte: arrepende-te. Então, para 4 igrejas ele disse: arrepende-te. Para 2 igrejas ele não disse arrepende-te, porque aquela igreja era uma igreja perfeita. E para uma igreja ele não disse arrepende-te, pastor Elias. Para Tiatira, ele disse no 2:21, dei-lhe tempo para se arrepender, e não se arrependesse. Então o primeiro passo para resolver o problema é arrepende. Sabe qual é o conceito grego dessa palavra arrepende-te aqui? Redobre a atenção. Arrepende-te aqui é prostrar-se diante do Senhor, depois de ter se levantado de diante dos outros senhores. Não é que você apenas deixou de amar Cristo como você amava. Você substituiu Cristo. Você colocou outras coisas no lugar dele. Tudo aquilo que ocupa o tempo de Deus na sua vida, o lugar de Deus no seu coração, são os outros senhores, das quais você precisa se levantar-se de diante deles hoje e voltar a se prostrar diante do Senhor Jesus. O meu tempo acabou, mas nessa última volta do ponteiro do relógio, eu quero vos dizer que a receita para recuperar o amor é: lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Como é que eu faço para o amor voltar? Volte a fazer as mesmas coisas que você fazia. Lembra quando você orava? Lembra quando você jejuava?
Lembra quando você praticava a caridade, o companheirismo entre os irmãos? Você deixou essas obras e o seu amor se esfriou. Como é que eu faço, pastor? Lembra de onde caíste. Ei, não é lembra onde caíste, é lembra de onde caíste. Ou seja, lembra onde você estava antes de você cair. Quer voltar ao primeiro amor? Lembre-se do dia que você aceitou Jesus, do dia que você foi batizado nas águas, do dia que você foi batizado com o Espírito Santo, e volte à prática das mesmas obras. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.